No ano de 1517, Martinho Lutero prega na porta da Igreja Católica 95 teses, expondo erros e falhas na doutrina da Igreja, que se deu o nome de Reforma Protestante. Para combater essas acusações de Lutero, a Igreja cria então a Contra-Reforma, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Nos dias da Reforma Protestante, que contou com a participação de homens como John Wycliffe, de 1324 a 1384, John Hus, de 1369 a 1415, Martinho Lutero, de 1483 a 1546, só para citar alguns, haviam concluído em seus estudos das profecias bíblicas que a Igreja Romana personificava o poder descrito nos livros de Daniel e Apocalipse, denominado de Anticristo. Como afirma Knight Wycliffe, declara que o Papa era o Anticristo e o mais maldito dos exploradores da bolsa alheia. E no século seguinte, quando Lutero se opôs à venda de indulgências, foi considerado herege e excomungado pelo Papa de Roma. E a tensão entre os dois polos aumentou e o reformador declarou publicamente que o Papa era o Anticristo. Enfim, pode-se dizer que os reformadores do século XVI identificaram o sistema religioso de Roma como o anticristo. Diante do ataque, a Igreja de Roma entendeu que precisava de um novo método de interpretação profética das Escrituras que fosse capaz de combater as acusações da Reforma Protestante. Nesse cenário surgiu o jesuíta espanhol Francisco Ribera, de 1537 a 1591, que um ano antes da sua morte publicou comentários sobre o Apocalipse, que trazia as bases para a estrutura do futurismo. E a partir da teoria de Ribera, os defensores da Igreja Romana combatiam as acusações dos reformadores, que o colocava como o anticristo da profecia bíblica. Embora Ribera tenha lançado as bases do método futurista da interpretação, foi popularizado pelo controversista jesuíta italiano Cardeal Roberto Bellarmino, de 1542 a 1612, com frases de efeito e poder polêmico. E desse modo formava-se a frente combatente da Igreja de Roma, surgindo a denominada Contra-Reforma. Bellarmino insistiu que as profecias sobre o anticristo em Daniel, Paulo e João não podem ser o poder papal. Esses argumentos faziam parte da terceira seção de sua obra, uma tradução literal, debates polêmicos em pontos controvertidos da fé cristã contra os hereges da época, publicada entre 1581 a 1593, que se tornou a mais detalhada apologia da fé católica e um arsenal para todos os expositores e defensores do futurismo. Com esta estratégia, Ribera e o sistema da Igreja de Roma conseguia desviar a atenção do povo para um anticristo futuro, no fim dos tempos. E esse argumento tornou-se a interpretação padrão católica romana do anticristo e é agora sustentada praticamente por todos os que pertencem a essa fé. Uma vez estabelecidas as premissas do futurismo, com o passar do tempo, o ponto de vista futurista foi adotado pela maioria dos protestantes, que provavelmente não eram cientes destes antecedentes jesuítas. A maior parte dos fundamentalistas tem adotado a posição futurista de Ribera, ou Ribera, de que a besta anticristo é um tirano malévolo ateístico que aparecerá e fará as suas proezas em Jerusalém no espaço de 3 anos e meio literais, no fim das eras. O primeiro protestante a adotar o futurismo de Ribera foi Samuel Matlade, de 1792 a 1866, que atacou a escola historicista de interpretação profética, negando que o Papa fosse o cumprimento da profecia. Maitland teve os seguintes seguidores: William Burge, John Darby, James Todd e John Henry Newman, que passaram a crer num futuro anticristo, vindo dos judeus e não da Igreja de Roma. Fromm assegura que esse grupo acusou a interpretação do anticristo papal como tendo surgido com os valdenses,
cátaros e albigenses, de um lado e do outro, dos católicos franciscanos, os fraticelli e os joaquimitas. Este princípio estabelece que a profecia apocalíptica de longos períodos de tempo, um dia equivale a um ano, ou seja, os que defendem o princípio dia-ano afirmam que os períodos de tempo proféticos nas profecias apocalípticas devem ser interpretados não como dias literais, mas como dias simbólicos correspondendo ao número de anos literais. Entretanto, a teoria futurista dispensacionalista alcançou pleno desenvolvimento com John Nelson Darby em 1800 a 1882, o fundador dos Plymouths, e foi sistematizada e popularizada por Cyrus Ingerson Scofield, de 1843 a 1921, que publicou a sua Bíblia de Referências, que ficou conhecida como Bíblia de Referências de Scofield. E no início do século XX, existiam poucas bíblias com referências ou notas de rodapé. Scofield havia juntado o texto sagrado e o comentário num mesmo volume. Então, as notas interpretativas de Scofield tornaram-se amplamente aceitas entre os fundamentalistas. E como propulsor do progresso do dispensacionalismo e, consequentemente, o futurismo, emergiram os intuitos bíblicos, como assegura Erickson, que em seus corpos docentes eram saturados de dispensacionalismo. Entre os futuristas mais influentes na atualidade estão George Led e Russell Champlin, ambos com obras publicadas no Brasil e de grande popularidade. E eu te espero no próximo. Até lá!